Já. Nesse momento você já tinha sentido ou ainda não? Você ainda tava já? Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Não, mas você, de procurar ajuda, essas coisas... De você, procurar ajuda, não. Eu tô perguntando isso porque muita gente que tá escutando a gente agora provavelmente tem esse momento de... Porque ainda existe muito preconceito. Existe. Com a terapia, sabe? Eu não sou maluco, eu não sou o quê pra fazer terapia. Então, eu queria entender, assim, como é que foi esse momento de você aceitar que precisava de ajuda... Da terapia. Pra começar a fazer. Como é que foi? Veio o conselho de fora? Você decidiu procurar? Como é que foi? Muita gente de fora falava pra mim fazer terapia. Gente de 30 anos, gente de 20, gente de 15, gente de 40, sabe? De todas as idades falavam pra mim, você tem que fazer terapia. E num primeiro momento você achava ruim? Eu falei, mano, eu não preciso de terapia. Tipo, eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, eu não preciso de terapia. Ela nunca quis fazer. Eu nunca, ele sabe, eu nunca quis fazer. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu parei de ir, porque eu falei, mano, eu não quero fazer. Uhum. E eu olhei pra cara dele e falei assim, escuta uma coisa e me respeita. Em primeiro lugar, eu não quero fazer terapia. Porque foi o que quebrou a barreira, essa pergunta, assim, foi... eu sempre é o que eu falo na live. Eu falo assim, cara, você tem que querer. E aí tem gente que até hoje vem, pô, Gal, obrigado, você salvou minha vida, que eu tava com depressão. Eu falo, cara, eu salvei sua vida se você me ouviu e foi buscar ajuda profissional. Porque quem salva a vida é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta. Eu não salvo a vida de ninguém. Uhum. Eu posso te dar uma dica que vai te encaminhar pra você ter a vida salva. Sim. E dentro de casa eu tava passando isso com ela e eu falava assim, você tem que ir. Ela, não vou. Aí quando ela teve a crise, eu virei e falei, cara, agora não é uma decisão só sua, porque a gente tá agora no mesmo lugar. Então, deixa eu te levar e você vai sentir como é que é. E aí ela falou, nunca mais vou voltar. Porque ela ainda não estava aceitando. Ela não estava, né? Lembra, assim, ela não estava... E aí foi um trabalho de... Revisitar os problemas. Aí, nesse começo porque deve doer muito, né? Não é confortável, Não é né? confortável Claro de que jeito não. nenhum. Mas também tem esse lance que você estava falando antes, de, tipo assim, de fazer a pessoa entender que ela merece ser amada. Foi um que processo. depois de anos, alguém buzinando na tua cabeça, isso não dá em nada, você não é capaz. Hoje ela tá acostumada, porque foi o mesmo psiquiatra que me atendeu. A primeira vez que ela foi nesse psiquiatra e contou a história dela, aquilo machucou a ponto dela falar, não quero mais voltar nisso. E aí passou um tempinho, a gente foi, né, eu fui dividindo as coisas que também eu acho que, né, o que a gente conversava muito no sentido de, cara, vai doer, que é aquilo que eu falei, você vai precisar falar em algum momento. E aí ele também foi entendendo e começando a trazer coisas, eu acho que ele teve uma abordagem bem mais, né, que começou a entender, tanto que ela começou a gostar e falou assim, nossa, eu quero voltar de novo, né. Mas é tipo assim, parece bizarro, né, que eu vou falar, mas assim, o que me fez procurar ajuda foi a minha depiladora. Foi minha Foi depiladora. uma conversa? Porque assim, eu tava procurando em Alphaville algum lugar que depilasse a cera, sabe? Aí eu procurei vários lugares, não achei nenhum bom e tal. Aí eu achei um lá que era 5 estrelas. Eu falei, pô, vou nesse lugar aqui. Aí, eu gosto muito de depilar o buço, a cera, assim, o rosto, sabe? Aí eu falei, tá, vamos ver como que é, né? Aí eu fui, passei. A primeira vez que eu passei com a mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, você tem algum problema com ansiedade, né? Aí eu falei assim, tenho. E eu tô passando por um problema de depressão. Aí ela começou a conversar comigo. E ela é uma pessoa super zen. Ela, sabe... Te passou tranquilidade, assim, confiança. Ela me passou uma... Eu não sei nem explicar, sabe, o que foi. Aí ela falou assim pra mim... se você começar a fazer terapia, não começa a fazer terapia normal. Faz terapia com uma psicóloga que seja formada em TCC. E o psiquiatra já tinha falado isso. É. O psiquiatra dela já tinha recomendado pra gente fazer TCC. Uhum. Caramba. Porque ele falou o que ela tem, ela precisa, eu tenho pacientes que tem um quadro muito próximo dela e uma das únicas coisas que tem surtido um efeito muito, um efeito rápido, teoricamente rápido, é com TCC. Só que quando ele falou isso, ela ia no psiquiatra para tomar os remédios, mas não era um negócio que ela sentiu prazer, ela ia meio que na obrigação para ter um cuidado. Sim.
de manutenção do que ela estava passando. Era como assim, eu passo no ginecologista pra pegar a receita do anticoncepcional e sigo minha vida e que blá, era blá, quase blá. um acordo entre nós do tipo assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente não pode também, tipo, você tem que ajudar em alguma coisa em relação a querer melhorar. Então, pelo menos no psiquiatra, para ele te dar o cuidado químico, você vai. Só que era um problema para ela. E aí, que é quando outro ele preconceito que as pessoas têm também. Do lance do remédio. Sim. Ah, não vou tomar remédio, porque no remédio, porque dependência de remédio. Quando eu precisei tomar Rivotril, pergunta pra ele o quanto eu chorei. Não, e ela chamou, e cada vez que ela ia no psiquiatra, aumentava a dose de remédio e ela saía da consulta mais chorando, falando, eu sou doente mental, e ele falou que a minha doença é mental, e agora... E a pessoa ela vai tendo, acho que, choques de realidades, de entender que está acontecendo com ela uma coisa que acontece com muita gente. É uma porcentagem muito grande da população que ou passou, ou vai passar, ou está passando por isso. E aí tem duas coisas, né? Porque daí tem gente que começa a tomar o remédio, e aí simplesmente fala, chega, e para numa dose alta, e não entende que o corpo precisa do desmame do remédio pro organismo naturalmente voltar a produzir, enfim, e voltar ao normal, e aí a pessoa acaba piorando. Então, assim... Eu já fiz isso. De parar do nada, né? Já. Eu falei, não, tô bem agora. E cortou. E aí, fiquei pior. Ele indicou a TCC, ela não quis ir. Aí, quando ela foi nessa depiladora... Porque eu não sabia da história da depiladora. Mas ela chegou um dia pra mim e falou assim... Mano, vamos marcar aquela psicóloga que faz o TCC? Tá vendo? Sempre vem do nada, né? Então... Quando é que você ia imaginar que na depiladora... Tipo, a pessoa que você mais ama do teu lado... Falando, vamos... E você, tá bom, não quero, isso aqui. Do nada a depiladora vem e fala... Na primeira... Não adianta, né? Cara, não adianta. E santo de casa não faz milagre. Então, você tá salvando a vida de um monte de gente aí. E depois disso, ela começou a ter uma melhora que a medicação dela já diminuiu muito. E ela faz hoje ela, né, tem a consulta dela, hoje ela remarcou, mas ela não vê a hora. Ela não vê a hora, ela quer comer. O mês que vem é o aniversário dela, que é no mesmo dia da psicóloga dela. Ela quer passar a festa junto, ela não vê a hora de fazer sempre a consulta, sabe? Tá demonstrando evolução rápida. Inclusive, ela que me deu essa pulseira colorida aqui, ela falou que é pra proteção. Que fofa, cara. Como ela chama? Edna. Edna, um abraço pra você, Edna. Muito tá fazendo legal. Um belo trabalho. Obrigada por ter liberado a LED pra gente hoje, mas amanhã ela tá aí falando com você. Amanhã eu tô lá. E, assim, nessa primeira sessão de depilação que eu tive, a Márcia foi... Ela chama Márcia, né? Ela foi falando comigo e tal... Enquanto ela tava ali, e aí ela falou assim, quando eu era mais nova, eu tive que aceitar que o meu filho era gay. Só que ir pra sociedade aceitar isso, ir pro meu marido aceitar isso. Então, eu também não passei por coisas fáceis, passei por momentos difíceis. Ela se abriu comigo também. Então, a gente teve uma conexão ali que foi insana. E aí eu falei pra ela, já passei por isso também e tal. Ela falou assim, eu te indico uma psicóloga que seja formada em TCC. Ela vai mudar a sua vida. Pode confiar no que eu tô falando, porque eu sou psicóloga e eu sou formada em TCC. Ela é psicóloga não, terapeuta, perdão. E ela falou assim, ela entende sobre TCC, todo esse trabalho. E ela falou pra mim, ela falou assim, vai e faz, porque vai mudar a sua vida. Aí eu cheguei em casa falando pra ele, falei, quero fazer, ela lembrou, ela falou assim, nossa, é aquele mesmo... Aí eu falei, a mesma coisa que o psiquiatra já tinha te falado. E aí ela aceitou conhecer, né? Como que funciona essa sessão? A gente chega, assim, sento, né, na poltrona, ela pergunta, e aí, como foi seu dia hoje? Aí eu converso com ela, falo, tem dia que eu chego e falo, eu não tive um dia bom, eu não dormi bem, não vem me encher de tarefa, que eu não vou fazer nada. Tem dia que eu chego assim. Mas tem dia que eu chego lá, fico tranquila, a gente bate um papo, mas tem sempre assim, parece uma escola, tem sempre uma lição de casa. Uma sessão bem legal que a gente fez recentemente foi com... como que fala massinha? Argila? Não. Tipo de areia? Tipo massa de modelar? Não. Tipo massa de modelar. Mas ela biscuit. Biscuit. Ela falou assim, eu quero que você escreva 50 qualidades boas suas. Aí eu falei, eu não tenho nem 10. Eu não tenho, que qualidade que eu tenho? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, você não é carinhosa? Você não é vaidosa?
você não é intuitiva? Você não é amiga? E ela foi falando, assim, inúmeras, sabe, qualidades que eu falei, puta, é verdade, mano. Sabe, eu sou carinhosa, eu sou amiga, eu sou intuitiva. Honesta. E aí eu fui colocando tudo no papel. Aí ela falou assim, escolhe 3 dessas qualidades suas mais fortes e coloca num papelzinho. Aí eu escrevi e amassei. Aí ela falou assim, agora eu vou te dar esse biscuit, você vai modelar ele, vai colocar esse papelzinho amassado dentro do biscuit e você vai fazer uma imagem desse biscuit. Aí de primeiro eu coloquei um coração. Aí eu olhei um coração e falei assim, não faz sentido pra mim. Aí ela falou assim, então modela de novo. Eu quero que esse desenho, ele faça algum sentido pra você. Pra ele poder se conectar com as suas qualidades. E você deixar num lugar visível, que você sempre olhe e fale, minhas qualidades estão ali. E você sempre lembre das suas qualidades. E aí eu fiz o símbolo da Twitch. Que foi onde eu comecei a conhecer pessoas novas, foi onde eu conheci ele, sabe? Foi onde eu fui me abrindo com as pessoas, que eu comecei a crescer, que eu comecei a jogar, que eu comecei a criar uma comunidade, um público. Aí onde eu ia, o pessoal falava, Leti aí, não sei o quê, sabe? Brincava, eu falava, minha vida começou na Twitch, né? Você teve sua liberdade ali, A minha liberdade foi na Twitch, desde pequena. Acompanhando, assim, o que eu vejo é que a Edna, né, o profissional do TCC, ele ajuda você a descobrir as coisas que você tem, mas não sabe. Né? Eu acho que ele faz essa reprogramação para você conseguir descobrir coisas que estão em você, que você tem. Porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe que a gente tem. Uhum. E às vezes precisa vir alguém te mostrar. E é um exercício, né? São vários exercícios, várias dinâmicas em que você não precisa lidar, talvez, com as dores do passado, você não precisa entrar numa espiral de problemas, mas você talvez vai ter um momento que vai conseguir. Mas primeiro, às vezes, você precisa se fortalecer para poder lidar com isso. É sempre do agora para frente. Isso. Mas é aquilo que você falou, a pessoa precisa estar disposta.